Amém? Então nós estamos sentindo a falta de vários irmãos aqui, né? Estão lá em Saitama. E nós eu pude ver alguns momentos da mensagem lá. Está sendo bastante edificante, né? Então, vão trazer bastante coisas novas para a gente, né? Bastante sangue novo, bastante conhecimento, bastante vivência e experiência também, né? Então isso é muito importante. Eu prometo para vocês que eu não vou dormir na minha mensagem, tá? Então não se preocupe que eu não vou dormir. Mas se você dormir na minha mensagem, não se preocupe que você vai perder a mensagem, tá? Não se preocupe, fique tranquilo. Eu vou falar assim bastante, com o coração bastante alegre. Que se você dormir durante a mensagem, eu vou tocar a trombeta aqui, tá? Amém. Eu quero ser breve, né? Hoje o Tanaka não vai estar aqui me ajudando, né, Tanaka? Não. Quando se lembra a vez passada que eu preguei aqui a respeito do furioso amor de Deus? Você se lembra que eu pedi para o Tanaka, né? Me ajudar aqui na medição do amor de Deus? E o Tanaka fez um papel excelente, né? Um coadjuvante maravilhoso. Te amo, Tanaka, em nome de Jesus. Tá? Estou te devendo essa, tá? O Tanaka, ele é bastante engraçado, né? A gente olha para o Tanaka assim, gente, a gente vê um sorriso assim estampado no rosto dele, né? Está sempre contente, né? Mas isso que eu quero falar, né? Sobre os temperamentos, sobre o comportamento de cada pessoa. E o tema da mensagem hoje vai ser o chamado de Deus para os 4 temperamentos. Então Deus, Ele tem um chamado específico para cada pessoa. Porque cada pessoa, cada indivíduo é diferente do outro. Por incrível que pareça, não existe pessoas com a mesma característica, todas elas com as mesmas características. Tem sempre alguém diferente de você. Porque você é diferente da outra pessoa. Deus te fez assim, né? Pode ver, num casal, sempre tem assim o lado diferente do outro, percebeu? Né? Se um é mais calmo, outro é mais nervoso. Porque os opostos se atraem, percebeu? Né? O positivo sempre atrai o positivo e o positivo sempre atrai o negativo. E esse é o grande cerne do relacionamento dentre as pessoas. E na igreja não é diferente, né? Na igreja tem pessoas que são mais extrovertidas, tem outras que nem tanto, né? Tem pessoas que gostam de falar bastante, mas tem outras que chegam na igreja, entram calada e saem calada. Não porque ela está triste ou coisa parecida assim, porque é a característica dela, é a formação dela. Então, o temperamento, nós vemos que existem 4 tipos de temperamentos mais destacados nas pessoas, né? Segundo os psicólogos, os analistas. Então, nós temos 4 temperamentos que são o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Então nós vamos estar falando a respeito desses 4 tipos de temperamentos, porque ele está intrínseco em cada pessoa. A pessoa já nasce com esse temperamento. E com o tempo, ela vai se destacando mais ainda. Eu quero primeiro falar sobre o colérico. Eu quero começar com essa pessoa, né? Que é colérica. Então, como que é o colérico? Você pode imaginar como que é o colérico? Né? Da cólera. Né? Eu vejo aquela pessoa que fica vermelha, né, quando você fala alguma coisa e ela quer expressar, né?
E esse é o tipo de temperamento colérico. Então, o colérico, ele é explosivo. Ele se explode assim, de uma forma muito fácil. Ele é ambicioso e dominador. Indivíduos coléricos são determinados. O colérico, irmãos, ele é determinado. Ele sabe o que ele quer. Você pode oferecer uma coisa para ele, ele sabe o que quer. Ele possui grande capacidade de planejamento, além de muita energia e impulsividade. São líderes natos e explosivos. Se você der algo para um colérico realizar, ele já sabe o que fazer, como fazer, para quem fazer, ele já tem tudo formado, porque ele é um líder nato, né? O colérico, ele é prático, né? Ele é racional e objetivo, ele não dá volta, né? Ele é inciso naquilo que ele faz, ele vê e mantém a meta, né? Ele é disciplinado, ele gosta sempre de tomar a frente. Então, eu relacionei esse tipo de pessoa colérica, esse tipo de temperamento colérico, com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era assim. O apóstolo Paulo, ele era colérico. E Deus o chamou para lugares desafiadores. Quando se lembra de como foi a conversão do apóstolo Paulo? Vocês se lembram? Ele estava perseguindo a igreja do Senhor. Lembra? Ele havia recebido cartas dos líderes religiosos para perseguir. Paulo, ele era líder. Apesar que ele estava fazendo errado, né, matando as pessoas, mas as pessoas depositavam o manto, as roupas aos pés dele quando apedrejaram Estevão. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que as pessoas colocaram as roupas diante, né, aos pés do jovem Paulo. Paulo era jovem. E aí acontece quando ele tem um encontro com Jesus. Ele caiu do cavalo. Né? Imagine, porque uma luz brilhou mais forte do que a luz do meio-dia. Você olhou para o sol, a pino, quando o sol está bem a pino? Né? Porque o colérico, ele não aceita que esteja alguém sobre ele. Entendeu? Numa reunião de trabalho, o colérico fala assim: bem, pessoal, exponha a sua opinião. Tá? Então, todo mundo expõe a opinião, e ele expõe a opinião dele, né? Mas ele sempre vai ter a sua opinião sempre em evidência, sempre vai prevalecer. E é assim o colérico. E aí Deus diz: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? E nessa hora Paulo então diz: Senhor, quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Percebeu? O colérico, nesta hora, né, foi trabalhado por Jesus, pelo Espírito Santo. Né? Vai lá, entra em Damasco, fica lá, que eu vou mandar um servo, Ananias, lá para conversar com você. E aí Paulo, então, ele teve que ser dirigido, né? Veja só, um colérico que não gosta de ser mandado, nesta hora teve que se subordinar, né, a alguém inferior a ele, porque o colérico, ele se sobrepõe sobre todos, né? No relacionamento, na igreja e também no casamento é assim. Percebeu que sempre um sobrepõe sobre o outro, né? Sempre tem um que quer mandar, né, no outro, sempre tem um que manda mais, né? Já viu uma esposa colérica com o marido, né, com temperamento mais brando, vamos assim, com um fleumático, né? Então o fleumático, ele é calmo, não gosta de briga. O colérico, ele ama, gente. Ele ama,
expor uma coisa e fazer o seu ponto de vista prevalecer. E ai, se não obedecer, né? Porque no relacionamento, gente, né, sempre há diferenças. Quando o apóstolo Paulo ele estava no seu ministério, ele enfrentou várias dificuldades por ele ter esse temperamento. Quando ele saiu para fazer o seu ministério, né, as suas viagens missionárias, ele convidou Barnabé e convidou também Marcos para fazer companhia a ele. E acontece que durante a viagem, Marcos teve um probleminha lá, não sei, a Bíblia não relata a respeito disso, mas então Marcos abandonou, né, os dois. E houve ali uma contenda muito forte entre Paulo e Barnabé, ao ponto de Barnabé separar-se de Paulo. Barnabé é filho da consolação. Esse é a tradução desse termo. Talvez Barnabé fosse um fleumático, né? Deixa para lá, Paulo, né? Porque o fleumático é assim, gente, ele é pacífico, ele não quer saber de briga, né? Tá tudo bem com ele. Mas Paulo foi enfático. Não, ele não vai mais com a gente e acabou, né? Quando Barnabé chamou Marcos para ir junto com Paulo, Paulo foi enfático. Ele não vai mais com a gente. Ele pisou na bola. Não vai. Não é digno de estar aqui com a gente aqui. Tá? Mas acontece que depois o Espírito Santo trabalhou na vida de Paulo. A ponto na casa de Timóteo, né, Paulo chamando Timóteo para que Timóteo fosse vê-lo rapidamente e que trouxesse algumas coisas para ele. E Paulo diz o seguinte, olha, chama também Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Perceberam, irmãos? Paulo que não dava valor às pessoas, né, porque o colérico é assim, ele não dá muito valor às pessoas, ele é frio. Já percebeu um chefe colérico? Ele não está nem aí se você está com dor de cabeça, se você está com dor nas costas, ele quer a produção. Mas tem aquele chefe assim, melancólico, né? Que ele entende a tua situação, né? Porque o melancólico é uma pessoa bastante que sente bastante assim as dificuldades dele mesmo, né? Então ele também sente a dificuldade da outra pessoa. O melancólico ele é bastante empático, né? Ele tem empatia. Então, você não está sentindo bem, então vou te dar um trabalho mais fácil hoje, tá? Então você, né, fica aí tranquilo, porque trabalha assim mesmo, né? Faz o que der, a Maria Murray Schneider, né? É assim, né? Agora, o chefe colérico, gambate. Aí você vai, doutor, porque se você for embora, né, ele vai ficar mais bravo ainda. E aí no Japão tem essa cultura do gambate, né? É ou não é? Né? É ou não é? Né? Verdade, né? Então, Paulo, gente, foi trabalhado pelo Espírito Santo. E não tem nada melhor do que ser trabalhado pelo Espírito Santo, né? Porque um temperamento, ele não faz a pessoa uma pessoa má, porque a pessoa é assim, né? Agora, se não deixar ser trabalhado pelo Espírito Santo, isso vai trazer uma dificuldade muito grande, né? Os pontos fracos, ou as fraquezas do colérico, é o seguinte, ele é severo e impetuoso. Ele tem um gênio muito forte. Paulo, quando estava no seu ministério, ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, 7, ele fala assim, ó insensato Gálatas, corrias bem, quem vos fascinou para que vocês deixassem o Evangelho? Né? Ou melhor dizendo, né? Quem vos fascinou para deixar de obedecer à verdade? Paulo era duro, gente, era duro, mas com o tempo, né, o Espírito Santo foi trabalhando e Paulo, então, ele tornou-se uma pessoa bastante agradável, né? Ele mandava a saudação, saúdo
Trifena, saúdo Epócrifo, saúdo Trifosa, saúdo Maria, né? Aquela coisa de bastante empatia pelas pessoas. Paulo, o colérico, ele nasceu para ser líder sempre, líder nato. Quando Paulo estava no seu ministério, ele iria fazer uma viagem, quando ele estava preso, desculpa, né? Quando ele estava preso, ele iria ser levado perante o Sinédrio para ser julgado, e o Espírito Santo havia revelado que eles teriam dificuldade durante a viagem, e que o barco iria naufragar. E ele então, de todas as formas, tentou ali convencer a não fazer a viagem. E a viagem foi assim mesmo. O que acontece com Paulo? Mesmo preso, Paulo, com seu espírito de liderança, quando o barco estava lá, né, adernando, já estava quase afundando, jogaram todas as cargas, Paulo falou assim, não se preocupe, porque todos nós estaremos são e salvos. A carga vai para beleléu, a carga vai se perder, mas todos nós estaremos bem. Esse é o colérico, ele é líder nato. Paulo, ele, no final do ministério dele, né, ele falou assim, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Tem coisa mais bonita do que um colérico dizer assim, bem calmamente, né? Eu guardei a minha fé. Ok. Vamos falar então sobre o segundo temperamento, que é o sanguíneo. Talvez a maior parte das pessoas são sanguíneas, né? Talvez seja mais do que os demais. Então, esse temperamento, ele é expansivo. Ele é otimista e impulsivo, extrovertido e supersensível. Os sanguíneos são indivíduos que não passam desapercebidos, pois são espontâneos e gostam de interagir. Além disso, costumam de fazer gestos largos e dar a sua opinião em público. Já percebeu o sanguíneo, né, na igreja? Quando ele vai cumprimentar as pessoas, ele cumprimenta todo mundo, ele abraça, ele fala, gesticula, né? O sanguíneo, quando ele vai contar algo engraçado, ele faz todo mundo rir. Verdade. Mas também o sanguíneo, quando ele conta uma história triste, gente, ele faz todo mundo chorar copiosamente. Porque é assim o temperamento do sanguíneo, né? Ele vive o agora, né? Ele vive o presente, né? Já viu o sanguíneo num encontro onde as pessoas vão, um evento, né? Então ele faz amizade com todo mundo, pega o e-mail, pega o Facebook de todo mundo, né? O Instagram, todo mundo anota lá, né? Me adiciona lá, né? E já em seguida já manda uma mensagem à pessoa, manda uma fotografia, tira uma selfie, né? Aquela coisa toda, né? Tira selfie. Eu gosto de tirar selfie, gente. Amo tirar selfie. Não sei por quê. Gosto de tirar foto também de flor, mas amo selfie. É assim o sanguíneo, né? No dia seguinte, ela assim, paz do Senhor, irmão, irmã. Foi bênção ontem, né? Que maravilha, Deus operou, né? Grandes coisas, fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas, depois de alguns dias, esquece. Aí você vai no Facebook dela, ele tem 10 mil contatos, 10 mil amigos, né? Mas depois ele esquece, porque o sanguíneo é assim, ele vive agora. Já diferente, né, do melancólico, né? O melancólico faz amizade, né, com as pessoas. Você consegue distinguir quem é quem por causa do seu temperamento, né? Já viu o colérico comentar a pessoa, né? O colérico comenta a pessoa assim: olá, tudo bem? Se você apertar a mão do colérico, ele vai apertar a tua mão mais forte ainda.
Né? Né? Mais forte ainda. Você conhece o irmão que é assim? Que quando você aperta a mão dele, ele aperta a tua mão bem forte, aí você aperta a mão dele, ele aperta mais ainda, você aperta e você tem que soltar, porque com ele não pode, não tem como. Né? E o sanguíneo, como que é o sanguíneo com pimenta, gente? Né? Já não, já comentei já. Né? E aí, meu irmão, tudo bem? Paz do Senhor, maravilha, hein? E aí, como é que foi, hein? Ontem, hein? Trabalhei, como é que foi o trabalho? Né? Maravilha, né? Olha, tem um churrasco mais tarde, hein? Está sempre alegre, extrovertido, né? Será que ele é sanguíneo? Né? Será que o Elton é sanguíneo? Não sei, né? E aí, o melancólico? Como que é melancólico? Na melancólico você vai comentar, paz do Senhor, meu irmão. O melancólico fala assim, paz, aí você pergunta, tudo bem? Aí ele fala assim, olha, semana aqui tive um probleminha, tive uma dor de barriga, cara, nossa, você tomar aquele remédio ruim que tem no Japão, que não é aquela cornetinha, né? Misericórdia, né? É assim, o colega, ele conta a vida dele, né? E é o fleumático, gente, como que é o fleumático? Né? Como que é o fleumático? Né? Você vai comentar o fleumático, né? Aí você está todo feliz, né? Porque o fleumático, ele não interage com as pessoas. Né? Ele tem empatia, ele é para dentro. Né? Você fala assim para o fleumático fazer uma cara de alegre. Pede para o fleumático fazer uma cara de triste. Faz uma cara de bravo, fleumático. Ah, vocês já descobriram quem é fleumático aqui, né? Tem gente dedurando o outro aí, né? Mas é assim, gente, o fleumático, é fácil identificar o fleumático. Porque o fleumático, ele não gosta de mudança. Eu já estou misturando todos os temperamentos, tá, gente? Para você entender como que é um que é o outro. Tá? Não tem como. Você distingue facilmente, né, o temperamento. Né? Porque o fleumático, assim, você pede, por exemplo, a esposa sanguínea e o marido fleumático. Né? Não vou dizer quem é não, tá, gente? Tá? Né? Não vamos citar nomes porque a gente tem que ser bastante interpessoal. Né? Mas o sanguíneo pede para o fleumático fazer, olha, vai lavar o carro. Né? Por favor, pede. Né? Tá lá, sentado no sofá. Né? 3 dias depois, a mulher fala assim, vai lavar o carro, marido. Aí ele pensa, mas vai chover. Né? Lavar o carro para quê? Né? Então o fleumático assim, ele é devagar. O fleumático ele é empurrado. Mas eu estou falando do sanguíneo. Né? E o sanguíneo na Bíblia, né, tem uma personagem que destaca bastante na Bíblia. Quem é? Um personagem sanguíneo na Bíblia? Peter. Né? Pedro era sanguíneo. Ele sempre se expressava. Quando Jesus perguntava, ele era o primeiro a responder. Jesus perguntava assim, perguntou para os discípulos, olha, uns dizem que eu sou Elias, outro Isaías, outro Jeremias, e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és filho, Cristo, filho de Deus vivo. Né? Nem esperou João pensar. Né? Nem esperou João pensar. João estava processando, né? Né? Pedro já respondeu, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus falou assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pronto. Sanguíneo gosta dessas coisas, gente. Sanguíneo gosta de elogio. Já ficou todo vermelho, encheu, estufou o peito, né? Mas o sanguíneo vive do agora. Aí quando Jesus falou assim, olha, né, eu vou agora para Jerusalém e vou lá para ser morto. O sanguíneo, mas que é isso? Você está doido, cara? Mestre, você pirou.
Aí Jesus fala assim para ele: arrede de mim, Satanás. Por quê? O sanguíneo, ele é bastante superficial, ele não aprofunda nos relacionamentos. Ele gosta de fazer tudo ao mesmo tempo e é tudo ao mesmo tempo. O sanguíneo, assim, ele é bastante tempestivo, faz todas as coisas ao mesmo tempo. Ele é indisciplinado, ele é intenso nas coisas que ele faz, mas é bastante superficial. Pedro, quando Jesus estava no barco, Jesus estava andando sobre o mar, e o mar estava revolto, os discípulos estavam no barco, e aí eles viram e se assustaram, pensaram que era um fantasma. E aí Jesus chama os discípulos, né? E ninguém se manifestou. E aí Pedro falou assim: olha, aí pode chamar o mestre. Vem, Pedro, vem. Estou parafraseando, tá, gente? Estou vendo a cena como aconteceu, tá? Pedro, Senhor, vou aí, né? Me chama. Vem, Pedro, vem. Pedro caminhou sobre as águas. Mas como Pedro vive no agora, né? O agora é tipo 2 segundos, tá, gente? Tá? O sanguíneo é assim, é 2 segundos. Ele pisou, deu alguns passos, né? Em vez de ele viver, ele começou a olhar para, né, as ondas, olhar o mar, a tempestade, a fúria do vento, e começou a sucumbir ao ponto de pedir socorro para o mestre. É assim o sanguíneo. Talvez você seja bastante sanguíneo, né? Ou talvez você seja bastante colérico. Não, o colérico não tem nenhum problema, né? Se fosse colérico, ele estaria andando com Jesus e os dois iriam atravessar o outro lado do mar e deixar os discípulos para trás. Porque o colérico, ele olha a meta. Né? Se Jesus chamou, eu vou com ele. Acabou. Não foi assim a conversão de Paulo, né? Aconteceu com Paulo. Jesus chamou ele, na mesma hora, obedeceu. É assim o sanguíneo. O sanguíneo tem os seus problemas, tem as suas fraquezas, porque o sanguíneo ele é inconstante. Ele se esquece dos seus compromissos. No final do ministério, quando Jesus havia, né, ressuscitado, e Pedro estava lá pescando, aí Jesus chama Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse assim: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Aí Pedro se entristeceu e disse assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Alguns eruditos, expertos da palavra, diz que Jesus perguntou as 3 vezes para Pedro, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu não poderia afirmar com tanta certeza isso, mas Jesus, lembra que o sanguíneo, ele vive agora, né? Ele não pensa depois. Quando Jesus falou assim: olha, vocês irão me abandonar. Pedro falou: eu, mestre? Né? Zen, né? Never. Nega de pedibiriba que eu vou te negar, não vou mesmo, vou contigo, vou onde tu fores, eu vou. Que nada. Chegou o soldado, Pedro pegou, né? Primeiro ele cortou a orelha do soldado, né? O sanguíneo é assim, gente, tá? O sanguíneo no México, o sanguíneo sai de baixo, né?
Olha para o sanguíneo, para os olhos. Aí você vê sair no fogo dos olhos dele, assim, ó, né? Se você olhar bravo para ele, olha mais bravo para você, né? O sanguíneo, ele é de temperamento bastante forte. Você é sanguíneo? Você é colérico? Você é melancólico? Ou você é fleumático? Então Pedro tinha esse temperamento. Então aconteceu, né? Jesus disse assim, olha, Pedro, antes de que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. E foi assim, Jesus foi tomado pelos soldados, estava lá sendo julgado, e alguém vê, né, Pedro, olha, tu é um deles. Pedro, eu? Está enganado, está louco, está doida, mulher. Né? Aí novamente, né? Olha, tu é igualzinho a eles, olha. O teu modo de expressar, né, te entrega. Né? Se fosse um nordestino, né? Eu? Vice? Nunca. Né? Isso é access, tá? Access, tá? É a forma de, né? Pela 3ª vez, né? Ele foi indagado, né, por uma criada. Olha, eu vi você lá no meio deles. Está enganada. Você está enganada, redondamente enganada. Não sou eu, não. E aí aconteceu, o galo cantou. Pedro se esqueceu do compromisso. E quantas vezes, né, o crente sanguíneo se esquece do chamado que Deus trouxe para ele. Se tem um problema na igreja, ele é um dos primeiros a brigar, né? Briga, quebra o pau com o pastor, com a pastora, com o irmão, com a irmã, quebra o pau com ele mesmo. Porque o sanguíneo, gente, ele não se suporta também, sabia? Né? Ele quer mudar, mas ele não consegue, porque Deus criou ele daquele jeito. Mas quando o Espírito Santo começa a trabalhar no temperamento dele, ele se torna uma pessoa super, né, tranquila, né, consegue controlar o seu temperamento, não mudar, porque Deus não promove a mudança na identidade da pessoa. Deus quer usar a pessoa daquele jeito. Quando Pedro foi mudado no dia de Pentecostes, quando ele recebeu o Espírito Santo, gente, Deus usou um sanguíneo para falar para o povo. Porque o colérico, ele iria, né, assim, tá vendo, gente? Tá vendo? Nós somos nós, tá? Recebemos o Espírito Santo, estamos falando vários idiomas aqui, olha, várias línguas, somos mais do que vocês. Paulo era assim, gente. Antes do ministério, antes de ser transformado totalmente, Paulo falou assim, olha, eu falo mais idiomas do que todos vocês aqui. Eu falo hebraico, eu falo aramaico, eu falo romano, eu falo o grego, eu falo o sírio, eu falo mais que todo mundo. Inclusive eu falo a língua dos anjos, tá? E pronto, acabou. Cala a boca. Shut up. Dá a maré. Cala a tua boca. Eu só falo 5 idiomas também, gente. A propósito, né? Eu sempre falo que eu não sou poliglota, né? Eu sou poliflota. O poliglota é aquele que se expressa em várias línguas, e o poliflota é aquele que tenta falar vários idiomas, né? Então o pessoal dá risada porque é essa expressão realmente. Inclusive hoje não podemos... eu estou muito rápido, gente, né? Talvez eu seja sanguíneo, né? Que o sanguíneo, assim, ele fala até pelos cotovelos, gente. Né? Se deixar uma conversa com o sanguíneo, ele aumenta, né, e estica a conversa. Né? Fala até que não precisa, gente. Né? Esse é o grande problema do sanguíneo. Ele não consegue medir as palavras dele. Ele fala. Aí depois magoa o irmão fica bravo com ele, né? Magoado. Aí depois para consertar, gente, ai misericórdia. Aí ele fala assim, eu falei isso.
Você falou, está gravado, eu gravei. Mentira, menina, não sou assim não. Mas o sanguíneo vive o agora, o presente. Ele não pensa depois. Estamos falando de quem mesmo? Pedro. Né? Estamos falando de Pedro? Né? Eu estava falando de Paulo agora há pouco. Lembra, né? Então, são vários temperamentos, gente. Então, procure identificar. Né? Por que meu irmão é daquele jeito, hein? Porque você é do jeito diferente dele. Deus quer trabalhar do jeito que você é. Tem chamado para todo mundo na igreja, gente. Porque o fleumático, né, ele é o tipo do pacífico. Se tiver uma briga na igreja, o fleumático vai apaziguar. Né? Ele vai falar assim, deixa disso. Né? Ele falou, o sanguíneo. Olha, entra por aqui, sai por aqui. Esquece isso. O fleumático, ele tem essa característica. Ele é tranquilo. Ele é devagar. Né? Ok, deixa eu correr aqui porque nós temos a ceia ainda. Eu pretendo liberar vocês até meia-noite. Ok, vamos correr lá que não dá tempo de falar tudo. Quantos estão gostando aí? Né? Ou levante sua mão, ou vou dar um jeito de você, tá? Esse é o colérico, né? Esse é o colérico, tá? O melancólico. Vamos falar sobre o melancólico. Gente, eu fiz os meus estudos assim, olha, fiz o meu rascunho, mostrei para a Jajá, porque a Jajá iria traduzir o meu hoje aqui, né? Iria ser a minha Tsuyaku. Então, eu programei por falar mais ou menos por 25 minutos. E a Jajá iria traduzir mais 25 minutos. 50 minutos nós terminaríamos a mensagem, eu traria aqui a mensagem, mas como, né, eu sou bastante melancólico, detalhista em tudo, porque assim, gente, o melancólico, ele é uma pessoa detalhista, perfeccionista. Ele gosta das coisas tudo nos seus mínimos detalhes. Tem que estar tudo bem arrumadinho. Você conhece alguém assim? Hein? Você vai na casa do melancólico, né? Você vai na casa do melancólico, no Genkan, né? Está o sapato maior aqui do lado esquerdo, o sapato médio no meio, o sapato menor, né, que tem criança na casa, fica do lado direito. É tudo arrumadinho. É assim o melancólico. Ele gosta das coisas tudo perfeito. Né? O sanguíneo, gente, na entrada da casa, tanto faz, o chinelo está para cá, virado de ponta cabeça, né, para lá. Né? É desarrumado, gente. Né? Tem gente dando risada aí, olha. Né? Para ver, você é sanguíneo, vai se identificando aí. Né? Eu não vou falar, mas em casa tem uma melancólica. Né? Ela não é melancólica, tá? Essa pessoa não é melancólica. Tá? Mas uma porcentagem, porque nós, do temperamento humano, sempre um vai prevalecer na tua vida. Por exemplo, você pode ser 50% colérico, 25% sanguíneo, né? 50% colérico, 25% sanguíneo, e os outros 25% você divide entre melancólico e fleumático. Entenderam? Mas tem sempre um que vai prevalecer. Então, tem uma pessoa lá em casa lá que gosta de todas as coisas muito arrumadas. Eu confesso, gente, né, que nesta área de arrumação, eu não sou melancólico, gente, sou bagunçado mesmo. E gosto, eu sou sanguíneo, eu gosto de bagunça nessa hora. Né? Coitado da Mitico, né? Porque, gente, eu só de olhar a Mitico, ver trabalhar em casa, eu fico cansado. Né? Ela não para. Né? Durante esse feriado, olha gente, ela não descansou. Eu
eu descansei bastante. Eu confesso que eu não fiz nada, né? Porque é feriado, gente, né? A gente quase não descansa, trabalha bastante, né? Mas, né, a minha esposa, ela é bastante ativa, né? Bastante, tem o temperamento, assim, colérico nessa parte, né? Tem que atingir a meta, né? E todas as coisas arrumadinhas, é tudo bonitinho. Vamos lá, então. Eita, eu estava aqui no melancólico, né? Então, o melancólico... Tá bom, então. Eu tenho que correr. Então, o melancólico, né? Ele tem um temperamento tímido, desculpe, né? Ele é artístico e solitário. O melancólico tem a sensibilidade muito aflorada. E são pessoas profundas, detalhistas, introvertidas, com tendência a guardar os seus sentimentos. Você sabe o tipo de coisa de pessoa que é melancólica, que algo ocorreu há 10 anos atrás, mas ela lembra ainda? Né? Ela já declarou que perdoou a pessoa, né? Houve uma discussão, vamos dar um exemplo aqui, né? Ou no trabalho, né? Ou na igreja, ou dentro de casa, né? Principalmente no relacionamento, viu, gente? Entre marido e mulher, tá? Acontece isso, né? Houve uma briga e ali houve um acerto, né? Mas o melancólico, ele faz questão de lembrar na próxima briga. Porque você fez isso? Esse é o melancólico. E aí acontece, ele fica down. Ele fica deprimido. Porque o melancólico, ele tem a tendência a ser mais depressivo, né? O melancólico, ele é hipocondríaco. Sabe o que é hipocondríaco? Hipocondríaco é a pessoa que, né, sempre arruma algo para estar doente, né? Ele é sempre assim, sempre tem algo que não está bem nele, né? Ele sofre, né? Então, se ele está com um resfriado, o melancólico fala assim: nossa, gente, estou com uma gripe brava, não vou sarar, vou tomar remédio, né? E toma Melhoral, e toma, no Brasil, tá? AS. Aí depois não sara, vai na farmácia, toma Bezetacil, né? E compra remédio genérico, um monte, né? Tá com dor aqui, uma dor de cabeça simples, no melancólico, você vai perguntar para ele: como é que você está? Nossa, eu estou com uma enxaqueca daquelas terrível de matar, né? Esse é o melancólico, né? Ele sofre com as seus sentimentos, inclusive, né? O melancólico, ele é hipocondríaco. Em vez dele cuidar da saúde, ele cuida da doença, né? É diferente, né, gente, né? Eu conheço uma pessoa na minha família, né, na minha árvore familiar, que é assim, gente. Tem remédio para tudo, né? Até para unha encravada tem remédio. Aí encravou a unha, tem um remédio para unha encravada. Não tem um remédio para unha encravada, né? Porque esse é o hipocondríaco, esse é o melancólico. Só que o melancólico, ele busca a excelência em tudo, a qualidade máxima. Gente, numa determinada empresa, o colérico, ele é aquela pessoa que ela tem a visão, ela tem o foco, ela tem a meta, né? O sanguíneo, ele dá vida a tudo aquilo lá, né? Ele carrega tudo nas costas, né? Mas o melancólico é o que realmente trabalha, tá? É o que faz, né? O melancólico é aquele que faz. E o fleumático é aquele que observa todo mundo, né? Vê como é que está sendo feitas as coisas, porque ele é do tipo que ele faz, entendeu?
Ele trabalha também, mas ele tem que ser, não nasceu para ser líder não, tá? Interessante, né? Então, o personagem que eu escolhi, né, que fala muito sobre esse temperamento melancólico, gente, 11, né, vai terminar meia-noite mesmo, é Moisés, tá? Moisés é o tipo da pessoa melancólica. Vocês lembram do chamado de Moisés? Aqueles já leram a Bíblia, né? Vocês lembram do chamado de Moisés? Né? Moisés, ele foi criado aonde? No Egito, no palácio, né? Durante 40 anos, ele aprendeu tudo, gente. Moisés era o expert em tudo, em construção, em aritmética. Naquela época, o Império Egípcio era muito bom em matemática, em trigonometria, né? Eles construíam as pirâmides com perfeição. E Moisés era muito bom nisso, tinha conhecimento. Então, Moisés é o tipo da figura melancólica. Quando Deus chama Moisés, ele está no deserto. Lembra? Porque ele havia fugido, né? Então, 40 anos ele ficou lá no palácio. 40 anos ele viveu no deserto. Aí, quando Moisés tinha quase seus 80 anos, Deus vai chamar o melancólico. Porque ele já estava sendo trabalhado. E Deus mostra o quê? Se mostra através de uma sarça ardente. Né? Como que agiria um colérico nessa hora? Né? Fogo? Deixa eu ver esse negócio aí. Como é que é feito? Como é que está sendo produzido esse fogo? De onde está saindo esse fogo aí? Né? O sanguíneo já botava a mão na fogueira. Ia queimar a mão. Mas o melancólico, né, ele olhava assim, nossa, né, está saindo fogo da sarça, e a sarça não se consome. O melancólico vai lá, né, entra com o pezão sujo, né, aí Deus, alto lá, stop, tira o sapato dos teus pés, porque esse lugar é santo. Santo. E Deus fala assim, olha, eu escolhi você, Moisés, para livrar o meu povo do cativeiro de Israel. Então é o seguinte, Deus começa a descrever, dar os detalhes de como seria feito tudo isso. É o seguinte, olha, você vai lá, falar com o faraó, né? E vou mostrar para você, tá, como você vai fazer. Então Deus, né? Olha, joga o teu bordão aí no chão aí. Moisés jogou o bordão no chão. Virou uma cobra. Aí Deus falou, agora pega o bordão, o cajado. Pegou, virou o cajado outra vez. Moisés, mete a mão aí da tua roupa. Colocou a mão na roupa. Tira a mão. Tudo leprosa. Doente a mão. Coloca a mão outra vez. Tira a mão. Está limpinha, bonitinha. Perceberam? Deus mostrou os detalhes, porque sabia que o melancólico ele é assim. Então, o chamado de Deus para o melancólico é um chamado bastante detalhado, porque às vezes precisamos de pessoas assim na obra, que o colérico ele gosta de organizar as coisas, gosta de dar ordem, mas ele não sabe mexer com a massa. Entendeu? O melancólico sabe mexer com a massa, sabe como é que pegar a massa e transformar aquilo em algo bom. Mas daí o melancólico é assim, como ele é, né, tem aquela coisa introspectiva dentro dele, né? Senhor, mas eu sou, né, sou gago, sou pesado de língua, né? Aí Deus ficou bravo com ele, gente. Não teve jeito, né? Porque o melancólico, gente, tem hora que você fica bravo com o melancólico, né? Porque o melancólico precisa ser sacudido de vez em quando, né? A coisa não está tão ruim assim, e ele gosta de, assim, de exagerar nas coisas, né? De tornar tudo, assim, impossível de ser feito. Esse é o melancólico, né?
Mas Deus, então, fala assim, olha, quem que fez a boca do homem? Né? Vai lá, eu vou ser tua boca. E aí, então, Deus colocou Arão, o irmão dele, para ser a boca de Moisés. Moisés falava para Arão, Arão falava com o faraó, e essa era a comunicação. Deus trabalhou na vida de Moisés 40 anos no deserto, no Egito, 40 anos no deserto, para Deus fazer o seu chamado. E 40 anos ele dirigiu o povo de Deus. O melancólico, gente, ele na obra, ele é bastante inseguro. Porque quando Deus fala assim, olha, eu não vou mais levar esse povo não. Moisés, sinto muito, mas você vai sozinho. Aí Moisés reclama, Senhor, mas o Senhor chamou esse povo aí, né? Eu não gerei essa turma aí, eu não gerei não, porque ele havia casado no deserto com Zípora, lembra? Ele tinha filhos, e os filhos dele estavam no deserto, longe do povo, né, hebraico. Então o povo de Moisés, na família de Moisés, não era aquele povo todo, era a sua família. O melancólico é assim, gente, ele é bastante inseguro, mas aí Deus, então, eu vou contigo, né? Porque Moisés falou assim, se você não for Deus, eu não, Senhor, se você não for Senhor, né? Melancólico, né? Se você não for Senhor, eu não vou. Vamos lá, então, para frente. Vamos falar sobre o fleumático. Desculpa, pessoal, tem que correr bastante, eu gostaria de falar mais, mas se fosse com a tradução seria bem mais enxuto, tá? O fleumático. Como que é o fleumático? Como que é o temperamento fleumático? Bom, gente, eu deixei o fleumático por último, porque se eu fosse falar do fleumático logo no começo da pregação, nós sairemos aqui às 14h, né? Porque o fleumático é o tipo da pessoa sonhadora, pacífico, dócil. Os fleumáticos prezam a rotina, o silêncio e dificilmente perdem o controle. O fleumático é bastante controlado. Por isso que os diplomatas, a maioria dos diplomatas pelo mundo afora, são fleumáticos. Eles são da paz, né? Eles avaliam bastante antes de agir. Eles pensam muito bem antes de agir. Eles não agem sem pensar. Ele pensa 10 dias para agir durante 10 minutos. É assim o fleumático, gente. Ele é devagar. Porque o fleumático não gosta de mudança, né? Em casa, né, tem mulher que gosta de mudar os móveis, percebeu? Né? Eu não sei se você é assim, mulher, né? Minha irmã, né? Que eles são casados, né? Não, a Molly casou agora, nem fez nenhuma mudança, você não mudou ainda o sofá da tua casa, Molly, né? Mas uma hora você vai falar assim, esse sofá não está legal aqui, vou mudar para cá, e vou colocar a TV para cá, né? Ou a mesinha não está boa aqui, vou colocar essa mesa para cá, né? Vai ficar mais bonito assim, assim assado. E se o marido for fleumático, naquele que não gosta de mudança, ele vai assim, mudar para quê? Eu não vou comer na mesa. Tanto faz eu comer na mesa aqui, comer na mesa ali, eu vou comer do mesmo jeito, desde como que está, que trabalho, gente, né? Tem que pegar peso, né? Gente, tem uma mesa em casa que pesa quase 1 tonelada. É de vidro, gente. E vidro duplo, em cima e embaixo. Aquelas mesas com vidro em cima e embaixo da linha também é assim, né? Não. Quem tem mesa com vidro duplo assim? Embaixo e em cima? Tem uma casa que eu vi que é assim, né?
Gente, é um chumbo. Você tem que pesar, tem que pegar sincronizado com a outra pessoa do lado. Então você vai. Vai levantar, vamos. Onde que o quê? Move 2 palmos, 3 palmos, tem que colocar no chão porque é pesado, gente. O fleumático não gosta disso, não gosta de mudanças. O fleumático é o tipo da pessoa que ele tá bom, né? Você viu o fleumático numa loja de roupa? Né? Você já viu um colérico numa loja? Né? O colérico entra numa loja, gente. Ele vai lá. É essa daqui, ó. O meu número acabou. Né? Tamanho L, meu tamanho. Amei. Vermelho, gostei da cor, vou levar. Porque o colérico, gente, ele olha, ele é específico. O sanguíneo entra na loja, ele faz assim, que maravilha, gente, vou levar tudo. Amei tudo. Os vendedores amam o sanguíneo. Os vendedores amam o sanguíneo. Né? O melancólico, né? Somente a mulher é melancólica, né? Chega na loja, vê aquele vestido maravilhoso, lindo. Nossa, eu amei esse vestido, mas não tem a minha cor. Ou tem a cor da melancólica, né, da mulher melancólica, mas não tem um número. Fala, meu Deus, porque eu fui engordar, porque eu comi aquela ervilha depois da janta. Né? É assim o melancólico, né? Chora. E o fleumático? O cliente fleumático, né? Ou a mulher fleumática, ou o homem fleumático. Entra na loja, e sai da loja. Porque comprar roupa, para que tem tanta roupa em casa, né? Nessa, tem uma roupa de 20 anos atrás lá, né? Tá boa ainda, não tá rasgada, não tá desbotada, eu passo bem lá, vou ela separada, né? Porque eu gosto tanto de azul, por que eu vou usar preto, né? Eu tenho acho que, olha, não, tenho outras roupas também, né? De outras cores. Eu tenho azul claro, azul escuro, azul musgo. É tudo azul. Eu não gosto de mudança, gente. Gente, eu amo vermelho, gente. Eu olhei o meu guarda-roupa essa semana, né? Porque tem gente de casa que gosta de promover mudança, né? E eu olhei meu guarda-roupa, gente. As minhas 10 camisas vermelhas desapareceram. Só tem uma vermelha, mas da Coca-Cola ainda, que é pijama. Eu não acredito. A minha camisa polo que eu ganhei, gente, tão linda, né? A minha camisa Adidas vermelha, foi tudo embora, gente, coisa de marca, gente, né? Deu vontade até de ser melancólico, 100%, deu vontade de chorar, né? Porque eu sou melancólico, gente. Eu pensava que eu era fleumático, mas depois de estudar bem, eu vi que sou 25% fleumático, eu sou 25% de colérico, eu sou 25% sanguíneo e sou 25% fleumático. Por quê? Eu descobri isso, que eu sou 25% fleumático. Uma vez minha mulher falou assim, vai pendurar aquele quadro para mim. Gente, demorou quanto tempo? Eu não pendurei o quadro, gente, não pendurei o quadro, não pendurei, não. Foi ela que pendurou o quadro, gente. Mas como eu sou melancólico, 25%, eu vi que aquele quadro estava assim, gente, estava torto, né? Estava torto, porque o colérico é assim, o colérico o negócio é pendurar os quadros, né? É fazer, né? Vai lá, bota na parede, tá bom, né? Mas o melancólico detalhista, está 1,5 grau inclinado à esquerda. Vai lá o melancólico a arrumar, né? Mas o fleumático, gente, o fleumático não vai fazer nunca, vai fazer com muito custo depois de falar bastante. É assim o fleumático. Mas Deus usa cada temperamento e Deus chama cada um conforme ele é.
Porque ser colérico não é um defeito. Ser fleumático não é defeito. Ser sanguíneo não é defeito. E ser fleumático também não é defeito. Cada um tem a sua personalidade. Então vamos lá então para o fleumático. Vamos lá, quem que é o fleumático da Bíblia? Eu que reservei para falar sobre Abraão. Percebeu? Em Gênesis, né? Capítulo 12, Deus faz o chamado para Abraão. Deus fala assim: Abraão, sai do meio da tua parentela. Mudança. Ricoche. Gente, fazer mudança custa. Quem aqui já mudou 10 vezes aqui no Japão, aqui, de casa? Quem já mudou 5 vezes pelo menos? Eu já mudei pelo menos 5 vezes. Né? 5, da ilha, depois para Hiroshima, Kure, depois para Bunka, Chou, aí depois para ali perto do Taimo e depois para nossa casa, 5 vezes. Olha só, né? Detalhista, sou melancólico, detalhista, 5 vezes. Lembro bem, tá? Melancólico detalhista, lembra? Vocês lembram, né? Que o melancólico gosta de lembrar as coisas, né? Ficar remoendo o passado. Gente, eu carreguei peso com dor nas costas, gente. Caixas e mais caixas. E como a gente ajunta tranqueira quando a gente se muda. Quando a gente vai fazer mudança, que a gente percebe quanta bagagem que a gente tem inútil. Quanta porcariada tem em casa. A gente só vai descobrir isso quando for fazer a mudança. Não se preocupe, mole, porque você vai descobrir quantas coisas tem na tua casa quando você fizer a mudança. Então, compre menos, tá? Compre o mínimo possível. Se você já vai pensar em mudar de casa, compre menos possível. É menos peso para carregar. Então, Abraão foi chamado por Deus. Deus chamou, sai da tua parentela. O que Abraão fez? Saiu da parentela, mas levou com quem com ele? Ló. Ele chamava de sobrinho, era primo dele, mas chamava de sobrinho. Né? Então o que aconteceu? A mudança para o fleumático, ele é muito cruel. Então Abraão pensou assim, vou levar o meu primo, né? Porque daí eu não vou sentir tanta saudade da minha família. E levou Ló. Só que isso depois acarretou problema na vida de Abraão. Né? Lembra? Né? Quando o gado de Abraão, né? O rebanho de Abraão, né? Cresceu, e também de Ló cresceu, os pastores dos dois começaram a brigar. Houve uma discussão, quando eles estiveram lá quando foram apanhar água, buscar água, houve uma briga entre os dois pastores. Aí, foi trazido para Abraão a conversa. Abraão falou assim, melhor a gente não brigar, melhor a gente, né, deixar quieto isso aí. Olha o seguinte, olha, você escolhe para onde você vai. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para Campina, eu vou para a montanha. Se você for para a montanha, eu vou para Campina. Porque o fleumático, ele é da paz, ele é pacífico. Ele prefere perder do que arrumar confusão. O colérico, gente, imagine se Abraão fosse colérico, né? Ele teria falado assim, ele esfregado na cara. Escuta, seu desaforado, seu, né, seu ingrato, eu te trouxe comigo, né? Agora é o seguinte, você vai para a montanha, né? Vai catar coquinho na montanha e eu vou pegar esse pasto verde aqui da planície, tá? E fica quieto, né? Se Abraão fosse sanguíneo, gente, já pegaria o pescoço do seu sobrinho, fala para o seu pessoal se comportar, porque quem manda aqui sou eu, tá? Eu falo mais alto aqui. Né? E se Abraão fosse melancólico, gente? Imagina só, né?
É, mas estão brigando de novo, gente. Mas, não, mas para que brigar, né? Que coisa, gente, tem tanto lugar para todo mundo, né? Esse é o melancólico, né? Ia, né? Ali promover ali, não um choro, né? Mas o fleumático, não, deixa disso, né? E aconteceu que Ló, então, ele foi indo em direção a Sodoma e Gomorra. Lembra que Deus chamou Abraão para sair do meio da sua parentela. E agora ele está com um problema sério, porque quando Ló foi capturado, né, por um reino, Abraão teve que ir lá juntar 400 dos seus melhores homens e livrar o seu sobrinho. Né? O fleumático não gosta de mudança. Para ele, tudo é difícil. Né? Tudo é trabalhoso, custa muita coisa. Né? Quando Abraão teve o seu chamado, o nome dele não era Abraão, o nome dele era Abrão, que significa pai exaltado. Mas quando Deus começa a trabalhar na vida de Abraão, e demorou muito tempo para Deus trabalhar na vida de Abraão também, né? Ele foi ter Isaac com seus 100 anos, e Deus chama Abraão com 25 anos, com 75 anos. Então Deus muda o nome dele para Abraão, que significa pai de uma multidão. Mas acontece que a esposa dele era estéril. E agora, como é que faz? Hein? O fleumático, né, ele não gosta muito de ficar trabalhando nas coisas. E a esposa dele falou assim, olha, eu não posso ter filho, Abraão, então toma aí a escrava Agar e tenha filho, né? Aí vai ser teu filho. É a mesma coisa, não é? A mesma coisa. Mas Deus havia prometido a Abraão ter filho com a sua mulher, Sarai, era Sarai. E Deus então promove também a mudança no nome da sua mulher. Porque o fleumático, gente, não adianta você empurrar ele, né? Você tem que empurrar ele, levantar e dar um pontapé, senão não vai. É assim que Deus fez. Deus, ele promoveu mudança até no nome da sua esposa e mudou para Sara. Vamos terminar aqui a nossa mensagem, né? São apenas 5 folhas. O fleumático, gente, ele é do tipo, deixa para lá, ele não gosta muito de mudanças, ele é pacífico. Quando houve uma guerra, né, dos 5 reis contra os 4 reis, e os 4 reis ganharam, e Abraão estava ali nessa guerra, os despojos da guerra, né, poderiam ser repartidos entre eles. Então, o rei de Sodoma chegou assim, Abraão, pega a tua parte dos despojos. Abraão falou, não vou pegar não. Pega, Abraão, é teu. Eu não vou pegar porque, para que você não diga que eu enriqueci Abraão. Então, esse é o tipo da pessoa, né, que é pacífico. Mas só que esse problema da passividade, gente, causou problema para Abraão. Que Abraão comete alguns erros por ser fleumático. Quando nasceu Isaac, em vez de ele dar uma festa, aliás, em vez de ele fazer o sacrifício, né, por desmamar o seu filho, ele pegou e deu uma festa, uma grande festa, um banquete. Em vez de ele sair aonde estavam os filisteus, ele viveu muito tempo ali, durante o seu tempo, né, com os filisteus. Então, esse é um dos erros que Abraão cometeu. Mas Deus, então, promove a mudança radical na vida de Abraão, e eu quero encerrar assim, dessa forma, falando sobre o temperamento fleumático. Deus pede
o seu filho, o seu único filho, Isaque. Alguns teólogos dizem que Isaque não era um menino como a gente fala na Bíblia. Lembra, né? Quando a gente assiste filme Abraão, que Isaque era pequenininho, né? Seus 12 anos, garotinho, né? 12 anos, né? Meu tamanho. Né? 12 anos. E vai imolar. Não. Abraão já era mais ou menos do tamanho assim do tio grandão. Né? Estava com seus 30 e poucos anos, né? Era grandão. E então Deus pede para Abraão sacrificar. Agora, já pensou, gente, o trabalho que teve para Abraão chegar até onde chegou, ter o seu filho? E agora Deus pede o seu único filho, e Abraão resolveu crer. Por isso que Abraão é chamado, né, o pai da fé. Agora veja só o que aconteceu. Né? Por Abraão não ter negado o seu único filho, Isaque, Deus o transformou numa pessoa fantástica, um dos maiores personagens da Bíblia. Então gerou todo o povo de Israel, né? E hoje Abraão é o nosso pai da fé. Quando o Espírito Santo resolve trabalhar na vida do crente, o crente muda. Qual é o teu temperamento? Você é colérico? Você é sanguíneo? Você é fleumático? Ou você é melancólico? Há chamado para todos nós, cada um dos temperamentos. E Deus quer trabalhar. Então entenda, querido, quando o teu marido ou a tua esposa for falar com você, ela tem um temperamento diferente do teu. Ame-a, ame-o, respeite e respeite-a. E respeite-o. Porque Deus quer interagir dessa forma, através dos relacionamentos. Então vamos colocar em pé. Coloca a mão no teu coração nesse momento. Perdão pelo horário. Eu me empolguei aqui. Sou sanguíneo, gente. Me empolguei. Coloca a mão no teu coração, do lado esquerdo. Eu quero convidar você nessa manhã, a partir de mim, para que Deus trabalhe no meu temperamento, para que eu possa fazer o meu melhor para o meu semelhante, para o meu irmão, a minha irmã, o meu cônjuge, os meus filhos, os meus pais, no meu trabalho, aprender a me relacionar com as pessoas. Porque eu esqueço que eu tenho as minhas qualidades. O melancólico muitas vezes esquece das suas qualidades. O colérico não esquece das suas qualidades, ele esquece dos seus defeitos. Então, se você é colérico, meu irmão, peça ao Espírito Santo para que Deus trabalhe na tua vida. Para que você entenda que o fleumático, ele é devagar, mas se você interagir com ele do jeito que ele precisa ser amado, ele vai também fazer a parte dele. Se você é sanguíneo, peça para Deus trabalhar no teu temperamento, porque isso acaba gerando uma doença também, por ser explosivo. Se você é melancólico, peça para que Deus trabalhe na tua vida aquilo que já aconteceu há anos atrás. A palavra de Deus diz que os pecados, nossos pecados, Ele lançou no mar do esquecimento. E você, colérico, quem é você para ir lá buscar o que Deus esqueceu?
Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer. Apesar dessa mensagem que eu trouxe ser bastante complexa, e eu confesso que eu não a trouxe de forma bastante lógica, pelo meu jeito de expressar, eu gostaria de trazer com mais detalhes, ou ser mais focado no assunto. Mas eu sei que agora é a tua vez, querido Espírito Santo, de trabalhar em cada coração. Trabalho no meu coração, me transformando. Nós hoje não temos muitos irmãos nossos que têm temperamentos totalmente diferentes dos nossos, de alguns, mas todos nós temos um temperamento, e esse temperamento que o Senhor quer trabalhar. Pastor Sérgio, pastora Rose, muitas vezes nós não os compreendemos, os nossos líderes também, nós não compreendemos alguns deles, porque nós temos um temperamento diferente, e nós achamos que eles têm que ser assim e assado, e que na realidade, Senhor, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do colérico, Senhor, porque o colérico ele bota a mão na coisa e leva para frente, tem uma meta, tem um foco. E quantas vezes nós sanguíneos nos desfocamos? Precisamos dos melancólicos que botam a mão na massa, que trabalham que nem formiguinhas no teu reino. Nós precisamos também dos melancólicos. Precisamos também dos sanguíneos, para colocar vida e emoção, para que não sejamos frios, que sejamos quentes, porque a tua palavra diz que o Senhor vai vomitar da boca aqueles que são mornos. E o sanguíneo tem esse temperamento de botar fogo nas coisas e aquecer. Nós precisamos do fleumático, que muitas vezes nos erros refletir bem e não agir de qualquer forma, agir da forma correta, e quando toma a decisão, tomar uma decisão que vai trazer paz. Nesta manhã, Espírito Santo, trabalhe em cada um de nós, para que possamos servir no teu reino da melhor forma. Quantas pessoas deixaram o teu reino, Senhor, e hoje estão perdidos no mundo porque não compreenderam a mensagem e não compreenderam o teu chamado para cada um. O Senhor nos chamou para sermos homogêneos, não iguais. O Senhor nos chamou para sermos um só corpo. A palavra diz que uns são a boca, outros são os pés, outros são as orelhas, mas todos têm a mesma importância, porque Cristo é a cabeça. Senhor, nos edifica nessa manhã, que possamos nessa semana refletir, e que não nos deixe esquecer, aquele Espírito Santo, do chamado que o Senhor tem para cada um de nós, porque cada um tem importância no teu reino. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus.